Hello everybody, I'm Teacher Michelle. Welcome to our English class. Olá pessoal, eu sou a professora Michelle. Sejam bem-vindos à aula de inglês. Hoje nós vamos falar de countries and nationalities, países e nacionalidades, que é um conteúdo elementar da língua inglesa, um conteúdo básico que é muito utilizado principalmente quando você vai se apresentar para alguém, quando você vai falar de alguma coisa, um produto, um alimento, alguma coisa que nós conhecemos que tem como característica a origem de determinado lugar, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos seguir esse roteiro, vamos relembrar um pouquinho do que é estudo de vocabulário, por que nós estudamos o vocabulário e o que é o vocabulário, que esse conteúdo de hoje, países e nacionalidade, faz parte desse conteúdo. Vamos ver alguns conceitos-chave em relação a esse conteúdo, conceitos que são importantes da gente entender, não só na língua portuguesa, mas também na língua inglesa. Depois vamos ver os adjetivos pátrios, né, que em inglês são chamados de nationality adjectives, que são os adjetivos de nacionalidade, que em português nós chamamos de adjetivo pátrio, os exemplos e, por fim, alguns exercícios, trabalhando a questão da frase interrogativa e também do tipo de resposta que você pode oferecer usando esse conteúdo de países e nacionalidades. Então, vamos lá. Relembrando, Vocabulary Study, estudo de vocabulário. Vocês já devem ter percebido que nas aulas de inglês nós alternamos leitura, quando você vai fazer a interpretação de texto, por exemplo, gramática, que é quando a gente estuda as regrinhas da estrutura da língua ou da questão linguística do nosso idioma, e tem a questão de vocabulário. Vocabulário é o quê? The study of words, é o estudo das palavras. O vocabulário nada mais é do que aquela coletânea, aquele conjunto de palavras que você conhece, que você possui a partir de um idioma. Conhecer o vocabulário de uma língua é essencial para que você consiga se comunicar, para que você consiga utilizar aquelas habilidades de leitura, escrita, fala e audição. É a partir do conhecimento das palavras que você faz isso. Que tem uma definição em inglês. Ó. O que é esse estudo de vocabulário? The study of words which are used by people within the communication process. Então, o estudo das palavras que são usadas pelas pessoas, no caso, o povo que domina aquele idioma, dentro de um processo comunicativo ou de um processo de comunicação. It refers to all the words in a language known by a person. O vocabulário se refere a todas as palavras que o indivíduo conhece dentro de um idioma. É o conhecimento que aquela pessoa tem sobre aquele conjunto de palavras que compõem aquela língua, a língua que está sendo estudada, tá bom? Falando já dos conceitos chaves, é interessante a gente ver a definição da palavra country e da palavra nationality, que são as duas palavras que nós vamos utilizar hoje, país e nacionalidade. Então, o que é um country? Como é que se define country em inglês? It's a nation with its own government occupying a particular territory. Então, o que eu tenho como definição de país? É uma nação com um governo próprio e que tenha a ocupação de um território em particular, de um território específico, tá bom? Só abrindo um parêntese aqui para vocês, a palavra country em inglês também pode significar outra coisa. Vocês já devem ter ouvido o termo música country, né? A música country que a gente fala em português. É aquela música sertaneja, a música do interior. Então, country em inglês também pode significar campo, o interior, a zona rural, por exemplo. Tá? Então, ele pode ser usado nesse contexto. Então, se uma pessoa chega e diz I live in the countryside, quer dizer, eu moro no lado, na região mais interiorana, tá? Mais do interior, tá bom? Então, só abrindo um parêntese que a palavra country
pode ser utilizada também nesse contexto. Nosso foco hoje de country é country como país, nação. Bom, nationality is the status of belonging to a particular nation. O que é a nacionalidade, então? Nacionalidade é o status, é o estado de pertencimento ou o estado de você, a condição de você fazer parte de uma nação em particular, de uma nação específica. Então, como a gente conhece, como a gente sabe, se você nasceu em tal país, automaticamente você tem a nacionalidade daquele país. Nós que nascemos no Brasil somos brasileiros e brasileiras, fazendo referência à nossa origem, o lugar de onde nós nascemos. Curiosidades para vocês em relação a esses conceitos básicos, tá? De acordo com as Nações Unidas, né, a ONU, existem 193 países no mundo. E aí observem o seguinte, que existem exceções quando a gente pensa em países que a ONU reconhece e outros países e outras listas que podem ser vistas, por exemplo, em uma pesquisa na internet, que vão dar números diferentes dessa quantidade. Isso acontece porque as Nações Unidas não considera todos os territórios como países, tá bom? Então, a gente consegue perceber algumas diferenças quantitativas em termos dessa classificação de números de países. Aqui eu trago para vocês a referência das Nações Unidas com essa quantidade, 193 nações ou 196 países. Quais são os critérios para se identificar ou para se reconhecer uma nação como um país, ou para ter esse reconhecimento? Então, nós temos aqui, to be recognized a country, então, para ser reconhecido um país, ele deve ter fronteiras definidas, então tem uma demarcação territorial, tem que ter economic sustaining, então uma sustentabilidade econômica, né? Ser economicamente sustentável, its own currency, ter a sua própria moeda, e essa moeda vai pela legislação do país, a moeda que aquele país decide adotar ou decide utilizar, national sovereignty, que é a soberania nacional, e, por fim, ser reconhecido por outros países. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que quando acontece alguma mudança, né, e quando um país se diz independente, logo você começa a ver a recepção dos outros países. Então, isso também é um critério, se os outros países reconhecem aquela nação, aquele território como um país. Bom, each country is related to a nationality adjective. Cada país ele se relaciona com um adjetivo pátrio ou um adjetivo de nacionalidade. Em português nós chamamos de adjetivo pátrio, tá? Quando você vai estudar esse conteúdo na língua portuguesa. Esse adjetivo ele é usado para identificar que uma pessoa vem de um lugar específico. Tá? Então, são conceitos bem elementares. Um exemplo para vocês, nós temos aqui, this is Raíssa Leal. Esta é a Raíssa Leal. Então, eu uso o pronome demonstrativo para identificar o nome da pessoa. De onde ela vem? Brazil. Brasil em inglês se escreve com Z. Então, she is, ela é from Brazil. Ela é do Brasil. Ela vem do Brasil, a origem dela. Portanto, she's Brazilian. Ela é brasileira. Outro exemplo, Daniel Radcliffe, o ator que interpreta o personagem do Harry Potter, tá? Então, eu tenho aqui, this is Daniel Radcliffe. Ele é da Inglaterra, England em inglês, tá? Portanto, ele é English. English tanto se refere à língua, né, ao idioma, quanto se refere à nacionalidade, tá bom? Então, em alguns casos, na língua portuguesa, às vezes nós também temos essas semelhanças. Então, você tem a nacionalidade portuguesa, pessoa que nasce em Portugal, e você tem o idioma, a língua portuguesa, tá? No nosso caso, nós somos brasileiros e nós falamos o português. Bom, no caso do inglês, a nacionalidade é English e ele fala English. A língua também é. Então, você pode ter o mesmo adjetivo para se referir às duas coisas, tanto ao substantivo, que é o idioma, quanto à característica ou à qualidade.
Os adjetivos de nacionalidade em inglês são sempre escritos com letra maiúscula. Então, isso é uma diferença do inglês com o português em termos de grafia, tá bom? Em inglês, sempre que você vai falar de idioma ou de nacionalidade, você escreve com a letra maiúscula. Italian, com o I em letra maiúscula, capital letter. Nós também usamos os adjetivos pátrios ou os adjetivos de nacionalidade para descrever coisas que são originárias de um país. Por exemplo, não necessariamente pessoa. Por exemplo, Italian cars, carros italianos. Mexican food, comida mexicana. German beer, cerveja alemã. Então, são termos, produtos, né, objetos que nós conseguimos associar comumente com uma nação. Comida italiana é um outro exemplo. Comida japonesa. Então, você consegue fazer uma associação entre nacionalidade e um produto. Sempre a nacionalidade, ó, com letra maiúscula. E aí, outra observação. Adjetivos vêm sempre primeiro que o substantivo. O adjetivo, que indica a qualidade ou a característica, ele vem antes do produto ou do termo que ele está qualificando ou caracterizando. Bom? Em inglês, para você formar um adjetivo pátrio, nós vamos usar sufixos. O que são sufixos? São aquelas partículas que você acrescenta no final de uma palavra para dar ideia de alguma coisa. Os sufixos, eles tanto mudam o sentido quanto mudam também a classe gramatical da palavra. Em inglês, tem vários sufixos, tá? Eu vou destacar para vocês os 8 que são mais utilizados. Então, nós temos o sufixo ian, com I e com E, que equivale ao nosso ano, né, ENA, por exemplo, porto-riquenho, chileno, né, que nós utilizamos em alguns contextos. Aqui eu tenho, por exemplo, Italian, Norwegian, que em português seria italiano ou italiana, norueguês ou norueguesa. Lembrando outra observação do inglês, não existe masculino e feminino quando se fala dos adjetivos pátrios, tá bom? Mesma palavra serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Chilean seria o chileno, Korean, o coreano. O sufixo an, que a gente acaba tendo mais contato, American, Mexican, americano ou mexicano. O sufixo ese ou is, que seria o Chinese, Japanese, que é o chinês e o japonês, ou chinesa e japonesa. E aí nós temos alguns sufixos que são um pouquinho mais diferentes do que nós temos o costume, porque são sufixos que vêm das línguas germânicas, por exemplo. O sufixo er, sufixo ic, sufixo esh e o sufixo i, sozinho. Então, por exemplo, a pessoa é Iraque, paquistani, seria o iraquiano ou iraquiana, o paquistanês, a paquistanesa, e o sufixo er e ic pode ser usado para o país que nós conhecemos como Islândia, Icelander ou Icelandic, as duas formas são aceitas. New Zealander, que é a pessoa da Nova Zelândia ou o neozelandês. Greenlandic, a pessoa da Groenlândia. O ish é o mais comum, que a gente acaba tendo mais contato em virtude do idioma, da língua inglesa. Então, English é o inglês, Irish é o irlandês, ou inglesa ou irlandesa. A origem, que aí vocês devem estar se perguntando, professora, quando é que eu uso um sufixo ou outro para determinado país? Não existe regrinha, tá bom? Então, para a gente conhecer os adjetivos pátrios, depende realmente da familiarização com o idioma. O que determina a utilização desse sufixo são fatores históricos e linguísticos, que se relacionam com a origem daquele país e a origem da língua que aquele país possui. Então, por exemplo, no caso do inglês, o inglês é uma língua germânica. Portanto, ele usa como um sufixo para indicar a nacionalidade o ish. Por isso que no caso do inglês nós temos English, tá? Justamente pela sua origem. Separando aqueles sufixos que eu mostrei para vocês, o sufixo ian, tanto com i quanto com e o an,
têm origem latina, por isso que eles são mais parecidos com o português. Nós conseguimos associar com mais facilidade. O italiano é o is, os germânicos, como eu já mencionei anteriormente, o ER, o IC e o ISH. E nas línguas árabes tem o sufixo I, o I sozinho, como eu coloquei para vocês. Vamos ver alguns exemplos com cada um desses sufixos, tá bom? Então, por exemplo, o sufixo an. American, pessoa dos Estados Unidos, americano ou americana. Para especificar, você pode dizer em português norte-americano ou norte-americana. German é o alemão ou a alemã. Mexican, mexicano ou mexicana. Moroccan, a pessoa do Marrocos, né? Marroquino ou marroquina, tá? Fazendo referência a esses termos. Percebam que, em alguns casos, quando a gente faz a tradução para o português, tem uma adequação. A gente tem que contextualizar com a nossa língua. Sufixo ian com i, nós temos Brazilian, que é o brasileiro ou brasileira. Canadian, canadense. Australian, australiano ou australiana. Argentinian, argentino ou argentina. Sufixo ish, que é o que nós mencionamos anteriormente. Spanish, que é o espanhol ou a espanhola. British, britânico. Irish, irlandês. English, inglês. Turkish, a pessoa da Turquia, o turco ou a turca. Perceba que no português ele é irregular, tem de novo uma diferença. Sufixo is, chinês, japonês, português, libanês. Nesse caso, nós temos uma semelhança com a língua portuguesa, porque o sufixo is faz referência a uma derivação latina, da língua italiana. Então, nós temos uma aproximação com o português. E assim como na língua portuguesa, eu dei o exemplo do adjetivo turco ou turca, existem também os adjetivos que são irregulares, quer dizer que eles não vão usar nenhum desses 8 sufixos. French, francês. Welsh, galês, tá? Fazendo referência ao país de Gales. Thai, tailandês. Dutch, holandês. E Dutch é bem interessante, porque ele é completamente diferente do país, tá? Netherlands seria essa referência à Holanda e os Países Baixos, e Dutch faz referência às pessoas que vêm dessa região. Greek, grego ou grega. Mais exemplos para vocês. Angela Merkel, Germany, German, então ela é da Alemanha, portanto ela é alemã. Cristiano Ronaldo é de Portugal, portanto português, português. Bill Gates, dos Estados Unidos, portanto American, americano. Na escrita da língua inglesa, eles não especificam North American, tá? Eles fazem a referência sempre americano de maneira mais abrangente. Shakira nasceu Colômbia, ela é da Colômbia, portanto, she is Colombian, colombiana, tá bom? Em termos de exercício, pessoal, qual é o contexto que nós utilizamos nacionalidade? Sempre quando você quer usar a referência da origem, de onde aquela pessoa vem. Então, aqui vocês têm uma imagem, nessa imagem tem um grupo de pessoas, a pergunta está subentendida, né? Não está aparecendo lá, e a resposta é I'm from Rio de Janeiro, Brazil. Eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Então, o questionamento é: qual é a pergunta mais apropriada que geraria essa resposta? Eu sou do Rio de Janeiro, no Brasil. Então, eu tenho aqui como pergunta a utilização do where, que significa onde, é um pronome que você utiliza para perguntar sobre lugar, a estrutura do verbo to be, você é ou você está, e a preposição from, que significa de, usada para a origem. Where are you from? De onde você é? Um outro exemplo, na mesma estrutura, eu tenho a frase I'm Brazilian como resposta e a pergunta é What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Então, você pode obter a resposta do lugar de origem
tanto com onde, para perguntar especificamente sobre um local, ou você pode fazer a pergunta direta: qual é a sua nacionalidade? What is your nationality? Ok? Pessoal, na aula de hoje nós tratamos de vocabulário e de um vocabulário específico sobre países e nacionalidades, considerando a origem das pessoas, o seu lugar de nascimento. Nós encerramos por aqui. Até a próxima. Fiquem bem e bye bye.